Sérgio Moro, ele quer derrubar Bolsonaro no tapetão. Moro quer derrubar Bolsonaro no tapetão e vai ser como? Impedindo a reeleição. Se lembra que um tempo atrás estava sendo discutida uma possibilidade aí de uma PEC, o Alessandro Molon estava aí vindo a público, não, vamos botar aqui uma PEC de reeleição porque Bolsonaro não dá mais. Não dá mais para aturar Bolsonaro. Então, falar disso, ainda vamos falar um pouco de eleições porque o Barroso se encontrou com a candidata. Como à véspera de um segundo turno, Barroso está se encontrando com a candidata Manuela Dávila, do PCdoB. Umas coisas estranhas, vamos falar de uns isentões aí no Rio de Janeiro, o pessoal que falava que era bolsonarista e que realmente decepcionou muito. E as notícias boas do governo, mas eu já quero começar a parte mais importante de todas, senhor Sérgio Moro. Seu artigo de ontem, que hoje a manchete era Protegendo a Democracia, parte 1. Espero que vai ter uma parte 2, escreveu para Cruzoé. O antagonista que deu a chamada e falava o seguinte, o Sérgio Moro na Cruzoé diz que a seção de lideranças populistas em todo o mundo recomenda a adoção de medidas que preservem as nossas instituições democráticas. Tá parecendo o Barroso, né? Um pouquinho mais novo, falando muito de preservar a instituição. E olha só, logo no início, ele já vem com a historinha falando o seguinte, que embora seja cedo discutir nomes e partidos, nada nos impede de transformar em rotina permanente o debate de projetos que possam agregar pessoas que acreditam na construção de um futuro melhor para o país. Olha só. Ainda que pareça cedo, a gente vai discutir o nome, já podemos criar um plano. Isso aqui claramente está mostrando que o Moro está preocupado com as eleições de 2022. Grava isso, porque a Rosângela, a Lady Macbeth, versão paraguaia, né, brasileira, propagou fake news. Ela propagou fake news, eu quero mostrar para vocês. Como cidadãos, temos o direito de sugerir propostas tanto para o atual como para os governos futuros. Propostas? Que propostas são essas? Olha só. A ascensão de lideranças populistas no mundo inteiro, a esquerda e a direita recomenda a adoção de medidas que preservem as nossas instituições democráticas. O Barroso. Se lembrar do texto do Barroso, que eu falei que o Barroso pauta todo o cenário hoje, ele falava o quê? A recessão democrática. E o Barroso falava que esse modelo de tripartição dos poderes, estava levando a uma recessão, ou seja, uma queda da democracia e nós precisávamos reforçar o poder das instituições. E o Barroso ainda incluía nessas ideias dele, talvez mudar esse arranjo, colocar um quarto poder, dar mais poder para o STF. Isso daí, na verdade, o Barroso já fala desde 2017, né? O papel de destaque que as Supremas Cortes vem tendo, a importância da judicialização, do ativismo judicial. O Barroso fala que a Suprema Corte, ela tem que, um dos aspectos que ela tem que agir a depender do cenário é contra majoritariamente, ou seja, ela tem que descartar a opinião da maioria, porque a maioria não tem capacidade. Não são os iluminados, não são os iluministas. E vem aqui o Sérgio Moro, o mesmo discurso. Olha só, olha a medida número 1 que Sérgio Moro quer emplacar no país. Deveria ser extinta a reeleição para cargos no executivo. Sem reeleição, medida número 1 é a prioridade. Por quê? Tá com medo de Bolsonaro nas próximas eleições? Teve anos e anos e anos, só tá começando a falar isso aqui agora. Ainda um período bem próximo, sabe, que a gente vai ter uma mudança na presidência da Câmara. E olha só, durante toda a República convivemos bem sem a reeleição de presidentes. Em 97, por razões muito circunstanciais, permitir a reeleição do então presidente Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada a alteração na Constituição de 88. Logo do Fernando Henrique, foi muito, né, assim, ele não critica. Se lembra o que é que o Sérgio Moro falava? Naquele vazamento de áudio da Intercept, não podemos melindrar o apoio de alguém como o FHC, de alguém importante. Melindrar, perdeu o apoio, não pode, o FHC. Olha como ele fala com jeitinho. Sérgio Moro merece isso aqui, ó. Cara de pau. Cara de pau, Sérgio Moro, você não engana ninguém. Mas calma lá que tem muito mais coisa, olha só. A ocupação do cargo de presidente, ou seja, de mandato maior da República, parece ainda favorável ao culto à personalidade, o que prejudica o senso crítico não só dos governantes, como dos governados. Culto à personalidade. Agora vem com aquela história que aceita bolsonarista. Vai falar o quê? Que é bolsolavismo? Vai falar que o Olavo de Carvalho é um guru? É isso aí também? E vocês viram que ele lá veio procurar confusão com o Olavo de Carvalho, para defender o Santos Cruz, que saiu em defesa de Sérgio Moro ontem. Olha só. E aí ele vai lá falando várias coisas e no final ele termina o parágrafo falando o seguinte, ó.
É muito estranho na cabeça dele, né, que temos um presidente que é chamado por seus apoiadores de mito e que aparenta por vezes acreditar em uma suposta infiabilidade pessoal, ainda que os fatos desmintam a todo momento. Os fatos desmintam o presidente a todo momento? Quando que isso acontece? É o contrário. É Bolsonaro falando coisa desde março, aí chega o OMS lá em setembro. Não, acho que vitamina D faz bem. Não, acho que zinco faz bem. Acho que um banho de sol faz bem. É o contrário. É sempre a gente derrubando narrativas. Sérgio Moro vem com mais uma narrativa. Tá virando jornalista. Mas não vai. Calma, ele guardava aqui pelo um selinho de delirante. Mas fala o seguinte: ó, se a eleição ao cargo de presidente pode gerar esse tipo de efeito, a reeleição pode multiplicá-lo. Multiplicar é o que? É o autoritarismo, né? Bolsonaro vai dar um golpe. Claro, uma dose salutar de autoceticismo talvez fosse suficiente para fazer cessar delírios da espécie. Mas o desenho institucional está errado quando favorece esse tipo de pensamento. Algumas lideranças e também nos liderados. Cara, delirante. Delirante. Selo delírio jornalístico. Só narrativa. Escola Joel Pinheiro e Carlos Andreasa. E aí Sérgio Moro volta para falar, ó, a reeleição favorece o surgimento de um candidato a caudilhos ou a ditadores. Sempre haverá a tentação de um terceiro ou quarto mandato. Quem tá falando isso, rapaz? Sabe? Nunca teve antes. Agora vai ter só porque é Bolsonaro. Aí ele depois, né? Ele depois tem que fazer a meia-culpa. Porque a reeleição, ele não critica os Estados Unidos, ele não critica a União Europeia, mas ele fala, ó, em suma, nos países democráticos, constituições mais consolidadas, a reeleição dos cargos do executivo não é grande problema. Na América Latina, onde a estabilidade institucional ainda está em construção, na reeleição é de todo inconveniente, como a história nos tem ensinado. Deve ser suprimida como o primeiro remédio contra os riscos autoritários ou de desvios de poder. No próximo artigo, falarei sobre outras propostas que visam afastar esses mesmos riscos e, assim, fortalecer a democracia. Sérgio Moro quer impedir no tapetão, sabe, que Bolsonaro possa tentar se reeleger em 2022. E, pessoal, já existe uma PEC. Essa PEC entrar, mas não vai colocar ela de forma aleatória. Precisa de 308 votos para ser aprovada. Em tradução, para Bolsonaro barrar, Bolsonaro precisa de pelo menos 206 deputados que votem contra. E deputado não seria impactado por isso, mas o partido do deputado pode não gostar. E aí, pessoal? Olha a importância de Bolsonaro, sabe? Se o Bolsonaro está na presidência da Câmara, uma PEC dessa nem entra. Nunca. Eu até apertei aqui sem querer. Chora mais, né? Nem isso daí. Se Bolsonaro está na presidência da Câmara, isso nunca entra. Nunca entra. Não, Bolsonaro não, ele não vai estar. O candidato de Bolsonaro, assim como também não vai entrar em impeachment. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. O Moro já está mirando. Olha as pessoas quando ele tem conversado com o João Amoedo, tentando trazer para perto o Novo. O Novo, isso daqui, topa na hora votar um negócio daí para derrubar Bolsonaro. Na hora. O Novo, né? Prudentes, sofisticados. Prudência e sofisticação.